8. Uma fórmula que fará maravilhas por você. Lembre-se que as outras pessoas podem estar completamente erradas, mas elas acham que não. Não as condene. Qualquer tolo pode fazer isso. Tente entendê-las. As pessoas sábias, tolerantes e excepcionais até tentam fazer isso. Há um motivo pelo qual o outro homem pensa e age do jeito que faz. Descubra este motivo e você terá a chave para as suas ações e talvez para a sua personalidade. Tente honestamente colocar-se em seu lugar. Se você disser a si mesmo, como eu me sentiria e como eu reagiria se estivesse em seu lugar, você irá poupar tempo e irritação, porque se nos interessarmos pela causa, teremos menos chance de desgostar do efeito. E além disso, você irá aumentar consideravelmente a sua habilidade em relações humanas. Pare por um instante, disse Kenneth M. Good em seu livro How to Turn People into Gold, como transformar as pessoas em ouro. Pare por um instante para comparar o seu interesse aguçado pelas suas próprias coisas com a sua preocupação moderada sobre outras coisas. Perceba, então, que todos os outros no mundo fazem exatamente o mesmo. Então, juntamente com Lincoln e Roosevelt, você terá entendido a única base sólida dos relacionamentos interpessoais, principalmente que o sucesso em lidar com as pessoas depende de entender, de forma solidária, o ponto de vista das outras pessoas. Sam Douglas, de Hempstead, de Nova York, costumava dizer à sua esposa que ela passava tempo demais trabalhando em seu gramado, fertilizando-o, cortando-o 2 vezes por semana e tirando as ervas daninhas, porque o gramado não parecia melhor do que quando se mudaram para aquela casa 4 anos atrás. Naturalmente, ela estava estressada com os seus comentários, e cada vez que ele fazia tais comentários, o resultado era que a noite havia acabado para ela. Após participar de nosso curso, o Sr. Douglas percebeu que havia sido tolo durante todos aqueles anos. Ele nunca havia pensado que talvez ela gostasse de fazer aquilo e que ela queria ser elogiada pela sua diligência no trabalho. Certa noite, após o jantar, a sua esposa disse que ia tirar algumas ervas daninhas e o convidou para que ele a acompanhasse. Ele negou-se inicialmente, mas então pensou melhor, foi atrás dela e começou a tirar as ervas daninhas. Ela estava visivelmente alegre e juntos eles passaram 1 hora de muito trabalho conversando agradavelmente. Depois daquele dia, ele a ajudou muitas vezes com a jardinagem e a elogiava pela aparência do gramado, pelo trabalho fantástico que ela estava fazendo com o jardim, onde a terra era como concreto. O resultado, uma vida mais feliz para ambos, porque ele aprendeu a ver as coisas do ponto de vista dela, mesmo que o assunto fosse apenas ervas daninhas. Em seu livro, Getting Through to People, Fazendo as Pessoas Entender, Dr. Gerald S. Nirenberg comentou: a cooperação na conversação é alcançada quando você demonstra que considera as ideias e os sentimentos da outra pessoa tão importantes quanto os seus. Iniciando a sua conversa, dando a outra pessoa o senso de direção da conversa, dirigindo o que você diz, pelo que você gostaria de ouvir se você fosse o ouvinte, e aceitando o seu ponto de vista, irão encorajar o ouvinte a ter uma mente aberta para as suas ideias. Eu sempre gostei de cavalgar e passear num parque perto de casa. Como os druidas da Gália Antiga, eu adoro o pé de carvalho, então eu ficava desanimado a cada estação em ver árvores novas e arbustos sendo mortos por fogos desnecessários. Estes fogos não eram causados por fumantes negligentes. A maioria era causada por jovens que iam ao parque para acampar e fritar uma salsicha ou um ovo debaixo das árvores. Às vezes, estes fogos aumentavam tão ferozmente que os bombeiros eram chamados para combatê-los. Havia uma placa de um lado do parque dizendo que quem começasse um fogo seria punido com multa e cadeia, mas a placa ficava no lado que não era tão frequentado, e poucos dos culpados a haviam visto.
Um policial montado deveria cuidar do parque, mas ele não levava a sério seu trabalho, e os fogos continuavam estação após estação. Em certa ocasião, corri ao policial e falei-lhe sobre um fogo que estava se alastrando rapidamente pelo parque, e queria que ele notificasse os bombeiros, e ele nem ligou, e respondeu que não era problema seu, porque estava fora de sua jurisdição. Fiquei desesperado. Então, todas as vezes que eu ia cavalgar, eu agia como um comitê autoindicado para proteger o domínio público. No começo, infelizmente, nem tentei enxergar as coisas do ponto de vista da outra pessoa. Quando eu via um fogo aceso debaixo das árvores, eu estava tão infeliz sobre isso e queria tanto fazer a coisa certa que eu fazia a coisa errada. Eu cavalgava até os meninos, os avisava que seriam presos por acender um fogo e ordenava com um tom de autoridade que fosse apagado. E se eles recusassem, eu os ameaçava de prisão. Eu estava apenas desabafando os meus sentimentos, sem considerar o seu ponto de vista. Qual foi o resultado? Eles obedeciam mal-humorados e com ressentimento. Depois de cavalgar por cima do monte, eles provavelmente reconstruíam o fogo e tinham vontade de queimar o parque todo. Com o passar dos anos, eu adquiri muito mais conhecimento sobre relações humanas, um pouco mais de tato e uma tendência um tanto maior de ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa. Depois, ao invés de dar ordens, eu chegaria até onde havia uma chama acesa e começaria a falar algo como: "Estão se divertindo, rapazes? O que vocês vão cozinhar para o jantar?" Eu gostava de fazer fogueiras também quando eu era menino. E ainda gosto. Mas vocês sabem que é muito perigoso aqui no parque. Eu sei que vocês não pretendem fazer nenhum mal, mas outros rapazes não foram tão cuidadosos. Eles vêm e veem que vocês fizeram uma fogueira. Então, eles fazem uma e não a apagam quando vão embora. E ela se espalha entre as folhas secas e mata as árvores. Não teremos mais árvores aqui se não formos cuidadosos. Vocês podiam ir para a cadeia por fazer uma fogueira como esta. Mas não quero ser mandão e atrapalhar a sua diversão. Gosto de vê-los se divertindo. Mas vocês não poderiam limpar as folhas ao redor da fogueira agora mesmo? E tenham o cuidado de cobri-la de terra, muita terra, antes de irem embora, por gentileza. E da próxima vez que vocês se divertirem, vocês não poderiam fazer a fogueira do outro lado do monte, ali onde há uma caixa de areia? Lá não tem nenhum problema. Obrigado, rapazes. Divirtam-se. Que diferença esse tipo de conversa teve. Fez com que os rapazes quisessem cooperar. Nenhum mau humor e nenhum ressentimento. Eles não foram obrigados a obedecer às ordens. Eles tinham livrado a sua cara. Se sentiram melhores. E eu me senti melhor, porque eu havia resolvido a situação com consideração, respeitando o seu ponto de vista. Ver as coisas pelos olhos da outra pessoa pode amenizar as tensões, quando problemas pessoais se tornam excessivos. Elizabeth Novak, de New South Wales, Austrália, estava atrasada no pagamento do carro em 6 semanas. Numa sexta-feira, ela reportou: "Recebi um telefonema desagradável de um homem que estava cuidando da minha conta, informando-me que se eu não pagasse $122 até segunda-feira de manhã, a empresa tomaria as devidas providências." Eu não tinha nenhuma possibilidade de conseguir o dinheiro no final de semana. Então, quando recebi o seu telefonema na segunda-feira pela manhã, eu estava esperando o pior. Ao invés de me estressar, comecei a ver a situação do ponto de vista dele. Eu me desculpei sinceramente por lhe causar tamanha inconveniência e comentei que eu devia ser o seu pior cliente, porque esta não era a primeira vez que estava atrasada nas minhas parcelas. O seu tom de voz mudou imediatamente e ele me assegurou que eu estava longe de ser um dos piores clientes. Ele continuou a me dar vários exemplos de como os clientes eram grossos, como eles mentiam para ele e muitas vezes evitavam de todas as maneiras de falar com ele. Eu não disse nada. Eu ouvi e deixei que ele desabafasse sobre os seus problemas.
Então, sem nenhuma sugestão minha, ele disse que não fazia mal se eu não podia pagar o valor integral imediatamente. Ele falou que eu poderia pagar $20 até o final do mês e que o saldo eu poderia liquidar quando pudesse. Amanhã, antes de pedir que alguém apague o fogo, compre o seu produto ou contribua para a sua instituição de caridade favorita. Por que você não faz uma pausa, fecha os olhos e tenta pensar em tudo do ponto de vista da outra pessoa? Pergunte a si mesmo, por que ele ou ela vai querer fazer isso? É verdade, isto vai demorar algum tempo, mas irá evitar que você faça inimigos e fará com que consiga melhores resultados e com menos desentendimento e menos desgaste. Eu prefiro andar na calçada na frente do escritório de uma pessoa por 2 horas antes da entrevista, disse Dean Donham, da Escola de Negócios de Harvard, do que entrar naquele escritório sem ter em mente uma ideia clara do que vou dizer e o que aquela pessoa, a partir do meu conhecimento de seus interesses e motivos, provavelmente iria responder. Isso é tão importante que vou repetir novamente para enfatizar. Eu prefiro andar na calçada em frente do escritório de uma pessoa por 2 horas antes da entrevista do que entrar naquele escritório sem ter em mente uma ideia clara do que vou dizer e o que aquela pessoa, a partir do meu conhecimento de seus interesses e motivos, provavelmente iria responder. Se, como resultado da leitura deste livro, você obtém apenas uma coisa, uma tendência maior de pensar sempre em termos do ponto de vista da outra pessoa e enxergar as coisas do ponto de vista dela, bem como do seu, se você obtiver apenas isso desse livro, isso pode ser facilmente considerado um dos pontos de partida para a sua carreira. Princípio 8. Tente honestamente enxergar as coisas do ponto de vista da outra pessoa.